Boa tarde, pessoal. Vamos continuar os exercícios então. Já deixei o exercício 16 para vocês fazerem. Vamos fazer o exercício 17. Tá? Então, o que diz o exercício 17? Ele diz que a matriz A é assim, cosseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa menos cosseno de alfa. Ele pede para a gente fazer na letra A ao quadrado, certo? Quem que é A ao quadrado? Vai ser o produto da matriz A vezes a matriz A. Quem que é então? Primeira linha de A vezes primeira coluna de A. Então vai ser cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Tá? Depois vai ser primeira linha e segunda coluna. Vai ser cosseno alfa, seno alfa, tá? Menos eita, tô confundindo. Menos seno alfa, cosseno alfa, que multiplica. Aliás, agora vem segunda linha, primeira coluna. Então vai ser cosseno alfa, seno alfa, tá? Então, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, menos cosseno alfa, seno alfa. E segunda linha, segunda coluna. Então vai ser seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Então, isso aqui dá zero, esse aqui dá zero. Então a gente vai ser... Vamos relembrar os conhecimentos de trigonometria. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado vai ser cosseno de 2 alfa. Certo? 0, 0 menos cosseno de 2 alfa. Certo? Então esse é o A ao quadrado. Depois ele pede A elevado a 50. Certo? Então A elevado a 50 é a mesma coisa que A ao quadrado elevado a 25. Certo? Então agora nós vamos pegar. Vai ser então aqui para ficar mais... Acho que eu já fiz essa questão da tabela no meio. Mas tem um padrão no meio do caminho. Tem que achar um padrão fazendo a terceira. Antes de fazer essa A50, vamos fazer aqui. A ao cubo vai ser A ao quadrado vezes A. Então vai ser cosseno de 2 alfa, 0, 0, cosseno de 2 alfa menos, que multiplica cosseno alfa, seno alfa, seno alfa menos cosseno alfa. Certo? Então, fazendo esse produto, nós vamos ter primeira linha, segunda coluna.
primeira linha, primeira coluna. Então nós vamos ter cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de 2α. 0 vezes 0 dá 0. Então mais 0. Então ficou só cosseno de 2α. Agora vamos pegar primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar cosseno de 2α vezes 0 dá 0. 0 vezes cosseno de 2α também dá 0. Certo? Então vai ficar essa vezes essa. Então esse vezes 0, 0 vezes cosseno de 2α. Aqui vai ser primeira linha, segunda coluna. A coluna do outro? Não. Cosseno de 2α vezes 0, 0 vezes menos cosseno de 2α. Agora nós vamos pegar segunda linha, primeira coluna. 0 vezes cosseno de 2α dá 0. Menos cosseno de 2α vezes 0 dá 0. Certo? Depois nós vamos pegar segunda linha, segunda coluna. Então 0 vezes 0 dá 0, aqui dá cosseno ao quadrado de 2α. Certo? Todo mundo copiou aí? Não, tudo. Então, vamos fazer agora a letra B. Letra B, ele quer o A50, tá certo? Quem que é o A50? Vai ser A ao quadrado elevado a 25. Ou melhor, A50 eu posso pegar como A48 vezes A ao quadrado. Todo mundo concorda? A48 é a mesma coisa que A ao cubo 16, certo? Vezes A ao quadrado. Certo? Então, quem que é A ao cubo? A ao cubo é esse negócio aqui, né? Então, vai dar cosseno ao quadrado de 2α, 0, 0, cosseno ao quadrado de 2α, tá? Que multiplica A ao quadrado. Quem que é A ao quadrado? Cosseno de 2α, 0, 0, 2α. Tá? Isso aqui vai ser elevado a 16. Vou apagar aqui a parte de cima para a gente continuar. Vou deixar essa aqui, a parte de baixo escrita. Tá? Vamos tentar resolver esse negócio aqui, tá certo? Então, cosseno ao quadrado de 2α, 0, 0, cosseno ao quadrado de 2α elevado a 16, certo? Então a gente pode pegar isso aqui, simplificar como sendo cosseno ao quadrado de 2α, 0, 0, cosseno ao quadrado de 2α elevado ao quadrado e elevar todo mundo aqui a
8. Certo? É isso mesmo, tá? Então vamos pegar esse aqui elevado ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de 2α, 0, 0. Cosseno ao quadrado de 2α elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? Vou multiplicar ele por ele mesmo. Então, primeira linha vezes segunda coluna. Primeira coluna. Então, dá cosseno a quarta de 2α. Certo? Primeira linha vezes segunda coluna. Dá 0. Segunda linha vezes primeira coluna. Dá 0. Segunda linha vezes segunda coluna dá cosseno a quarta de 2α, certo? Então, o que vocês repararam? Se eu for elevando isso aqui ao quadrado, eu vou elevando, vou multiplicando o expoente, tá certo? Então, se a gente pegar esta parte aqui, olha, vamos pegar isso aqui e vou elevar a oitava. Então, isso aqui agora vai ser elevado a oitava, certo? Se a gente dividir ele em duas partes, e levar ele aqui ao quadrado, e aqui vai ser a quarta. Então nós vamos multiplicar ele por 2. Depois vamos multiplicar por 2 de novo, vamos multiplicar por 2 de novo. Então a gente vai ter que o resultado final, a gente vai saber que cosseno ao quadrado de alfa de 2α, 0, 0. Cosseno ao quadrado de 2α elevado a 16 vai ser igual a esse expoente multiplicado pelo 16, que é o que a gente vai acontecer aqui. Vamos multiplicar 4 vezes 2, 8, depois vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então a gente pode arredondar isso aqui e dizer que isso aqui vai me dar direto. Cosseno de 32 de 2α, 0, 0. Cosseno 32 de 2α. Certo? Quando a gente vai multiplicar agora este aqui por esse termo, a gente vai chegar vai fazer essa multiplicação, vai ser igual a quem? Primeira linha vezes primeira coluna. Então dá cosseno com cosseno, dá cosseno de 33 de 2α, 0 com 0 dá 0, tá certo? Primeira linha com segunda coluna, primeira linha com segunda coluna, dá isso vezes isso dá 0, esse vezes esse dá 0. Aqui novamente, segunda linha com primeira coluna dá 0, segunda linha com segunda coluna dá cosseno. Aliás, está aqui ao contrário. Essa coluna com essa linha aqui. Essa linha com essa coluna. Então dá cosseno 33 de 2α. Tá? Então isso aqui é a resposta da letra B. Deixa eu separar. Tá bom, vai. Tá bom? Todo mundo entendeu? Uma bagunça, né? E na letra C, ele quer o A79, certo? Então, olha a confusão armada aí, né? Então, o A79, você vai pegar o primeiro múltiplo de 4 próximo dele aqui. Qual vai ser o primeiro múltiplo de 4? Vai ser o A79.
76 vezes A ao cubo. Tá certo? O A76 vai ser a mesma coisa que A ao quadrado elevado a 38 vezes A ao cubo. Tá certo? Ah, mas esse aqui a gente já fez essa conta, não fez? Então, A ao quadrado nos dá cosseno A quarta, né? Tá, é a quarta. Calma aí que eu tenho as contas aqui. A quarta, 76 dividido por 4 dá 19 vezes A ao cubo. Ah, mas o A quarta a gente já descobriu que não é cosseno ao quadrado de 2α, 0 cosseno ao quadrado de 2α. Então é só a gente multiplicar. 2 vezes 19, eu vou ter cosseno 38 de 2α, 0, 0. É 4, né? Espera aí. Deixa eu ver aí, ó. O senhor fez coisa errada na última, então. Hã? Porque o senhor aqui, ó. O senhor falou que isso daqui é o A ao cubo. Tá, esse é o cubo. Quem é que é a quarta? Você não fez. Fez. Fez não. Fiz. Você só fez isso daqui. Só a quarta aqui. Mas ali é A ao cubo vezes A ao cubo. Você vai levando A ao cubo ao quadrado. Já vai falando aqui, ó. Ao quadrado deu quanto? Cosseno de 2A, 0 e... Cosseno de 2A, 0. 0 cosseno de 2A. Ao cubo que deu isso, né? Que é o quadrado. É ao cubo que deu isso aqui. É, ao cubo e ao Tá, cosseno. tá. Então desculpa, pessoal. Tem que corrigir aqui. Tá? Ué, tá certo. Então a gente descobriu, primeiro eu tenho que ter A ao cubo. Qual é o primeiro múltiplo de 3 antes de 79? Não, 78? Então vai ser A 78 vezes A. Já é. Aqui. Não, essa aqui não é boa, não. Ela é boa assim. Não vai dar, não. Dá outra aí. Então não tem, só azul. Então, não, tem azul aqui. Ou tem azul aí? Tem azul aqui. Me dá uma azul aí. Ah, não, tem aqui, tem aqui. Então vamos lá. A78 vezes A. A78 é a mesma coisa que A ao cubo elevado a quanto? Vamos pensar. 78 dividido por 3 dá 26 vezes A. Ah, esse então A ao cubo a gente descobriu que A ao cubo quem é? Vai ser cosseno ao quadrado de 2α, 0, 0, cosseno ao quadrado de 2α. E a gente chegou à conclusão que se eu elevo esse ao cubo a 26, eu estou multiplicando o quadrado vezes 26. Então isso aqui vai dar cosseno 2 vezes 26, 52 de 2α, 0, 0, cosseno 52 de 2α, que multiplica o A. Quem é o A? Cosseno alfa, seno alfa, seno alfa, menos cosseno alfa, tá certo? Então aqui é só multiplicação, vou deixar isso aqui também a cargo de vocês, tá? Então, terminar. Tá bom? Então vamos fazer agora o exercício 18. Acende isso aqui.
18. Ele diz assim: uma matriz X que multiplicada por uma matriz 1, 2, 0, 3 gera uma matriz 2, 14, 3, 9. Certo? Então vamos lá. Como é que é isso aqui? Vamos dizer que a matriz X é uma matriz A, B, C, D. Tá certo? Então vamos lá. Primeira linha vezes primeira coluna. Então, A vezes 1A, B vezes 0, 0. Então vai dar A. Primeira linha vezes segunda coluna. 2A mais 3B. Segunda linha vezes primeira coluna, tá? C. Segunda linha vezes segunda coluna. 2C mais 3D é igual a 2, 3, 14 e 9, tá certo? Então aqui olhando como isso aqui é igualdade, nós já podemos dizer que A é igual a 2, C é igual a 3, tá certo? Também sabemos que 2A mais 3B é igual a 14 e que 2C mais 3D é igual a 9. Se a gente sabe A e C, o problema está resolvido, tá certo? Então, questão 18, resolvida. Sabe? Seja X uma matriz que satisfaz a equação matricial. X vezes A é igual a B. Em que A é igual a 2, 1, 5, 3 e B é igual a matriz 8 e 5. Certo? Então vamos lá. Se aqui é 2 por 2 e aqui é 2 por 1 por 2, eu sei que a matriz X tem somente uma linha, tá certo? E como aqui é 2, ela também tem duas colunas. Então, daqui eu sei que a matriz X é uma matriz 1 por 2. Por que 1 por 2? Porque a matriz resultante tem uma linha e duas colunas. E a matriz A tem duas colunas. Então tem que ter matriz X igual a 1, 2. Para multiplicar a matriz A, 2, 2. Para dar uma matriz B, 1 por 2. Tá certo? Aqui, ó. Temos igualdade no número de colunas da primeira matriz com o número de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante tem que ter a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Então vamos chamar a matriz A, a matriz X de uma matriz A, B. Certo? Então nós vamos ter que A, B
vai ser vezes 2, 1, 5, 3, vai dar uma matriz 8 por 8 e 5, certo? Então aqui a gente vai tirar essa linha vezes essa coluna, vai dar 2A mais 5B, tá certo? Vezes essa linha vezes essa coluna vai dar A mais 3B, vai ter que ser igual a matriz 8, 5, certo? Vou deixar vocês para terminar isso aqui. Avisa a Júlia aí, se ela tiver com dúvida depois ela pode falar comigo, tá? Questão 20. Uma matriz A de ordem n é chamada matriz ortogonal se e somente se ela for satisfeita a seguinte condição. Então a matriz é ortogonal se e somente se A vezes A transposta vai ser igual a transposta vezes a matriz, que vai ser igual a uma matriz identidade de ordem n, que depende da matriz A. Então aqui é só conta que vocês vão fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então tem 3 matrizes aqui, ele pede para vocês identificarem qual delas que é ortogonal, a matriz A, matriz B ou matriz C. Bom? Número 21. Considere a transformação de coordenadas cartesianas dos pontos x, y, dos pontos que compõem a figura a seguir, em coordenadas x' e y'. Diz que x', y', y' vai ser igual a 1, 6 sobre x, 0, menos 1. Coordenadas x, y. Ele quer saber qual é o novo plano que nós vamos obter para a coordenada x, y. Tá bom? Então vamos fazer aquela conta ali. Certo? Então vamos fazer o produto aqui. Certo? Então vamos ter x', y' vai ser igual a essa matriz vezes essa. Então, linha vezes coluna. Então vai dar 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Tá? Pois linha vezes coluna. 6x, 6 sobre x vezes x dá 6. Menos 1 vezes y dá menos y. Certo? Então nós vamos ter que x' vai ter que ser igual ao valor de x, y' vai ter que igual a 6 menos y. Certo? Então, dado o valor de y, dado o valor de y, a gente vai ter que somar 6, aliás, vai ter que multiplicar por menos 1, vou fazer o contrário aqui, isso aqui vai ser, y vai ser igual a 6 menos y'. Não, deixa aqui mesmo, uma nova coordenada. Então o valor de x vai ter que permanecer igual, tá certo? Então lá, ele deu que nas coordenadas originais, tá, a gente tem 5 pontos localizados, que vai ser o ponto. Os vértices vai ser 2,
4, 4, 4, 2, 2, 4, 2 e 6, 2, certo? Então aqui, ó, os pontos X vai ter que ser, o X' vai ter que ser 2, 4, 2, 4, 6. Então vamos ver lá. O primeiro pode ser lá, 2, 4, foi. Então letra A pode ser. Depois a gente vai pegar o Y, tá? E o Y' vai ser 6 menos o valor de Y. Como aqui o valor de Y cresceu, a letra A não pode ser resposta, nem letra A, nem letra B. Certo? Então sobra como? Ué. Estou confundindo aqui o quê? Então, não pode ser letra A, tá? Porque ele subiu demais. Não pode ser letra B, que também está muito para cima. Sobrou como nem letra D, nem letra E, porque letra D e letra E está dando valores negativos. Então a resposta certa é letra C, tá? Que tem como pontos, vai ser 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4 e 4, 6. Certo? Certo? Vamos fazer agora a letra número 22, uma questão da FUVEST, certo? Seja os números reais. Alfa e beta, tá o quê? Menos π sobre 2, menor que alfa, que é menor que π sobre 2. E 0, menor que beta, que é menor que π. Se o sistema de equações dado uma notação matricial 3,
6, 8, que multiplica tangente de alfa vezes o cosseno de beta. Vai ser igual a 0 e 2 raiz de 3 negativo. For satisfeito, ele quer saber quanto é que é alfa mais beta. Tá? Novamente, misturando toda a matéria que vocês deram ano passado e esse ano. Então vamos aqui. Primeira linha vezes a coluna. Então vai ser 3 tangente de alfa mais 6 cosseno de beta vai ser igual a 0. Certo? Continuando, linha, segunda linha vezes coluna, 6 tangente de alfa mais 8 cosseno de beta vai ser igual a menos 2 raiz de 3. Certo? Então vamos pegar aqui que tangente de alfa vai ser igual a menos 6 cosseno de beta sobre 3, certo? Então aqui dá menos 2 cosseno de beta. Substituindo esse valor de tangente de alfa na equação de baixo, nós vamos ter menos 6 cosseno de beta, tá certo? Não sei não, menos 12, né? Menos 12 cosseno de beta mais 8 cosseno de beta é igual a menos 2 raiz de 3. Então, menos 4 cosseno de beta é igual a menos 2 raiz de 3. Certo? Então, corta o sinal, cosseno de beta, corta aqui também, aqui dá 2, dá raiz de 3 sobre 2. Para cosseno de beta dar raiz de 3 sobre 2, o beta tem que ser igual a quanto? Vamos lá, pessoal. Para dar cosseno raiz de 3 sobre 2, o ângulo tem que ser 30 graus. Se ele é 30 graus, ele é π sobre quanto? Então, beta vai ser igual a π sobre 6. Ele pode ser menos π sobre 6? Não. Por que ele não pode ser menos π sobre 6? Porque se for menos π sobre 6, vai dar cosseno negativo. Então, o beta tem que ser π sobre 6. Certo? Então, se o beta é π sobre 6, então eu sei que a tangente de alfa, né, vai ser igual a menos 2 que multiplica cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, tangente de alfa vai dar igual a menos 2 raiz de 3 sobre 2, então tangente de alfa é igual a raiz de 3. Aliás, menos raiz de 3, né? Se ele é menos raiz de 3, qual é o ângulo que o cosseno, que a tangente dá menos raiz de 3? Ah, então aqui a gente sabe que o alfa é igual a π sobre 3, tá certo? Só que como ele é negativo, ele vai ter que ser para a sua esquerda. Então ele vai dar menos π sobre 3 para dar negativo, tá certo? Porque ele está dizendo que é de 0 até π, aliás, de 0 até π. Então o alfa vai ser, se ele vai ser de 0 até π, de 0 até π, o cosseno é sempre positivo, então vou ter que ter... O alfa de menos π sobre 2 a π. Não, menos π sobre 2 é π sobre 2. Não, tu tá falando Não, o beta. Ah. Não, tô falando aqui, é alfa, né? Não, então é alfa. Então aqui,
ele tem um cosseno negativo e um cosseno positivo. O seno sempre é positivo. Então o alfa tem que ser igual a menos π sobre 3. Menos 90 é 90. Vai ser assim. Dado um círculo trigonométrico, bem por tudo, é isso? Ele estava dizendo que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá certo? Hã? Tá. Então ele vai querer esse quadrante aqui. Certo? Ele quer este quadrante. Tá certo? Vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Estou variando nesse ângulo aqui. Tá certo? Então, nesse ângulo aqui, eu sei que se fosse aqui positivo, seria... Como é negativo, eu tenho que ter o lado cosseno negativo. Então vai ser deste lado aqui. Tá? Em que o cosseno vai ser maior do que o seno. Então aqui vai ser 30 graus ou π sobre 6. Tá certo? Então o alfa vai ser igual a menos π sobre 6, certo? Então, se eu somar alfa mais beta, eu vou ter o valor de 0, certo? Questão 23. De acordo com as equações matriciais, qual das alternativas a seguir representa em função de A, B? Então, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque é só conta. Certo? Dadas as matrizes quadradas A, B, C, D de ordem 2 são tais que D vezes A é igual a matriz identidade C vezes B é igual a 2, 5, 3, 8. Ele pede para vocês calcularem o resultado de A, B transposta, que multiplica C vezes D transposta. Então vamos lá. Aqui é que fica mais fácil a gente fazer isso aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui a coisa. Se eu sei que A vezes B transposta é a mesma coisa que B transposta vezes A transposta,
que multiplica D transposta vezes C transposta, tá? Propriedade das matrizes que a gente falou, a propriedade da multiplicação, certo? Vamos tentar ver se eu sair com outro aqui para a gente facilitar isso aqui. Vou fazer isso aqui na segunda-feira para vocês, pessoal. Tá? Vai ser uma solução mais simples possível. Bom? Fazer exercício 25. Tá. Obtenha se existir a inversa de cada uma das seguintes matrizes. Então, vamos lá. Primeira matriz. 4, 0, 8, 1. Tá? O que é uma matriz inversa? É uma matriz que, se a gente multiplicar A vezes a sua inversa, eu vou ter a matriz identidade, certo? Então vamos dizer que a matriz A seja uma matriz A, B, C, D, certo? Então a matriz A, 4, 0, 8, 1, vai multiplicar com a matriz A, B, C, D. Isso aqui vai dar quem? Aqui, primeira linha vezes primeira coluna. Como que é 0, então dá 4A. Primeira linha vezes segunda coluna. Aqui é 0, vai dar 4B. Segunda linha vezes primeira coluna. 8A mais C. Segunda linha, segunda coluna. 8B mais D. Então a gente sabe que 4A, 4B, 8A mais C, 8B mais D, vai ter que dar uma matriz 1, 0, 0, 1. Certo? Então daqui a gente já tira que 4A é igual a 1. Então A é igual a 1, 4. 4B é igual a 0. Então B vai ser igual a 0. Certo? 8A mais C é igual a 0. Tá certo? Então aqui A é igual a 1 quarto, aqui dá 2, então C é igual a menos 2. 8B mais D é igual a 1. Se eu sei que aqui é 0, então D é igual a 1. Então cheguei à conclusão que a matriz inversa vai ser igual. Deu A. 1 quarto o C. Aliás, AB, né? Eita, AB. O B é 0, o C é menos 2 e o D é 1. Pronto, cheguei à matriz inversa. Tá? Então é só esse tipo de operação. Pode ser um caso que a gente não tenha uma matriz inversa.
Então vocês vão fazer os outros exercícios aí. Vou deixar os outros para vocês. É só operação algébrica. Então vou deixar aqui B a F para vocês. No exercício complementar F, definimos matriz ortogonal. Então é aquela que multiplica. Matriz ortogonal é que A A vezes a transposta é igual a transposta vezes A, que é igual a matriz identidade de ordem N. Tá certo? Ou seja, aqui nós podemos dizer que a matriz transposta é igual a matriz inversa. Certo? Então ele pede para determinar as matrizes ortogonais B e C. Então isso aqui também vou deixar para os alunos. Que ele quer determinar quem é a matriz inversa. Então, vocês vão transformar a matriz em matriz transposta. Então aqui, sugestão. Achar a transposta achar a inversa e ver que é igual a transposta. Certo? Exercício 27 e 28 são exatamente iguais, tá? Então vou deixar esses exercícios todos para vocês fazerem em casa. Que horas tem? 3h50. Bom, pessoal, então agora nós ficamos somente com mais 10 exercícios para resolvermos, tá? E vamos resolver semana que vem, tá bom? Então resolva esse restante aí para a gente ficar bem tranquilo. Então bem adiantado com a matéria, não precisem ficar preocupados, só fazer os exercícios.